Nós vamos conversar com o advogado criminalista, integrante do grupo Prerrogativas, Roberto Tardelli. Bom dia, Tardelli. Bom dia a todos. Hoje, logo mais, o senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, e também os demais integrantes ali da cúpula da comissão vão se reunir com os integrantes do grupo Prerrogativas, coletivo formado principalmente por juristas que atuam na promoção do Estado Democrático de Direito. Tardelli, quais as contribuições que o Prerrogativas vai trazer para a CPI? Olha, eu acho que nesse momento nós temos uma responsabilidade histórica. Eu digo que, menos do que contribuição, nós temos a obrigação de não nos omitirmos nesse momento muito grave que a gente está atravessando. Na data de ontem, nós tivemos uma notícia que eu até agora não consigo. Eu não consegui ainda metabolizar isso, sabe? Que é a história da Prevent Senior em utilizar de forma absolutamente criminosa cobaias humanas para falsear, manipular dados em relação à Covid, principalmente em relação ao dito maldito coquetel de ivermectina, astromicina, etc. Eu acho que nós estamos atravessando um momento em que o inacreditável começa a acontecer. Se alguém nos dissesse, alguns anos atrás, que isso houvera acontecido, a gente ia se imaginar que haveria ali um sucessor do Joseph Mengele. É uma coisa tão pavorosa, é uma história tão horripilante, que a gente precisa ter até preparo para poder administrá-la. Eu acredito que, nesse momento, qualquer pessoa que esteja ligada à comunidade jurídica, qualquer um de nós, qualquer um dos advogados, advogadas, juízas, juízes, ministros, promotoras, procuradores, defensores, defensoras, enfim, assoprador de apito na porta de fórum, sabe? A gente tem agora um momento de muita responsabilidade política, histórica e social. A CPI da Covid é uma CPI decisiva para os destinos, não de um presidente enlouquecido da República, mas da própria República. Nós estamos assistindo a uma gestão que destrói, passo a passo, tudo aquilo que a gente foi construindo e está fazendo uma gestão de destruição republicana. É essa gestão de destruição republicana que precisa ser obstada, precisa ser parada imediatamente. Uma das razões que a gente vê na saída de alguém de um cargo onde está ocupando e que esteja causando problemas a todos nós é que ele pare a atividade ilícita. O presidente Bolsonaro, ele tem uma prática de ilicitudes que parece ser absolutamente infinita e absolutamente intensa. Eu estava vendo agora, pesquisando agora nas redes sociais, foram várias as situações em que ele defendeu o uso do coquetel e defendeu meu Deus do céu, com perdão da palavra, a pesquisa, muito entre aspas, né, feita pela Prevent Senior. É alguma coisa, sim, que nós estamos distantes de qualquer precedente que tenhamos na história da República. O Grupo Prerrogativas irá levar aos senadores que integram a CPI as possibilidades de ser o presidente Bolsonaro denunciado por crime de responsabilidade, de uma forma muito mais contundente do que os mais de 100 requerimentos feitos ao presidente da Câmara. Agora será um requerimento feito pelo Senado da República, por uma comissão parlamentar de inquérito composta por senadores e que vai, certamente, mobilizar processo por crime de responsabilidade. Isso tem que ser feito o quanto antes. A permanência do presidente na cadeira que ocupa tem sido para nós trágica e devastadora. O Grupo Prerrogativas, do qual eu tenho a honra de fazer parte, vai atender a esse compromisso histórico que todos os advogados têm. Nós vamos levar à CPI aquilo que passa
pela população em geral, por grande parte da população, segundo as pesquisas que estão sendo feitas e segundo os nichos de pesquisa específicos, né, que estão sendo cada dia mais aí divulgados. Por que que nada acontece com o Bolsonaro? Essa pergunta precisa ser respondida. Agora, Tardelli, você toca nessa questão desse escândalo, que talvez seja o maior escândalo médico da história do Brasil, da Prevent Senior, e essa relação também com Jair Bolsonaro, que diversas vezes elogiou esse estudo, bem entre aspas mesmo, como você ressaltou, também filhos dele e outros apoiadores, na verdade, eles valorizavam esse tipo de pesquisa, que a gente sabe que não é pesquisa, que vinha sendo feito pela Prevent Senior, para justificar a adoção do chamado kit Covid, com medicamentos sabidamente ineficazes contra a Covid-19. Quer dizer, existe uma outra conexão aí do que a gente já viu, inclusive, nas negociações com as vacinas, mas há uma conexão anterior, inclusive de parte do setor privado, com o próprio setor público, que estimulava esse tipo de comportamento, que a gente vê aí o resultado nessa tragédia que hoje já chegamos perto dos 590 mil mortos pela Covid. Olha, eu diria para você que a palavra, eu não utilizaria a palavra conexão, eu diria a palavra promiscuidade. Há uma relação promíscua de parte da iniciativa privada com o poder público. Essa relação promíscua está destruindo a República, está nos erodindo por dentro. Não há uma conexão, não há uma parceria, não há... As coisas são feitas de forma absolutamente às escondidas e de forma assim, sem nenhuma forma nem figura de legalidade, nada. Não há preocupação com a legalidade. O que é preciso que as pessoas entendam é isso. Nós vivemos um momento em que os principais ocupantes da nossa presidência da República não têm compromisso com a legalidade. Não há compromisso com a legalidade. Ontem o ministro recomenda, seguindo isso parece que é uma política mesmo estabelecida, seguindo uma determinação do presidente da República, sugere a interrupção da vacinação a adolescentes, do uso da vacina da Pfizer, o que é uma loucura em termos epidemiológicos. Ele é um médico, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele é uma pessoa que não tem a licença poética para manifestar tamanho nível de ignorância, que a gente, que é leigo em medicina, sabe que é ignorância. Nós temos um momento hoje em que nós temos que se deixar claro, não existe preocupação com a legalidade, o que existe é uma relação promíscua, há uma promiscuidade entre parte da iniciativa privada e o poder público. Essa promiscuidade, essa simbiose que um vive de sugar o outro, que está nos sugando. E é isso que precisa acabar. Nós estamos vivendo um momento de verdadeiro caos no aspecto do cumprimento mínimo da legalidade. Essa história da Prevent Senior, ela é aterrorizante. É um horror. Nós tivemos alguém da iniciativa privada, uma empresa que fechou um lucro ano passado superior a 450 milhões de reais, que cobra de seus segurados e os utilizou sem que eles soubessem como cobaias humanas. Isso é uma situação que eu tenho 60, estou indo para 62 anos de idade, eu nunca imaginei ver na vida. Eu não sei nem... Eu estava pensando, passei parte da noite pensando nisso, fiquei muito chocado com essa história. É difícil até nós imaginarmos quantos crimes aí existem. Afora, certamente, o crime de responsabilidade. Mas quantos outros crimes existem? Quantos homicídios nós temos que falar aí? Porque nós estamos falando disso, nós estamos falando de homicídios, nós estamos falando de mortes provocadas pelo uso deliberado de um medicamento que foi empregado para fazer daquelas pessoas idosas, que é a maior massa dos segurados da Prevent Senior, de cobaias humanas.
Isso é o fim do mundo. De quantos crimes nós estamos falando? E Tardelli falando exatamente disso, né? Porque parece que os episódios, né, que configuram na prática crimes, eles vão se sucedendo durante essa pandemia. Pelo parecer, inclusive, que foi feito por juristas também ali apontando 2 crimes contra a humanidade, também de casos chocantes, né, na questão da desassistência dos povos indígenas e da crise de oxigênio hospitalar em Manaus, que enquanto havia já indícios de que iria faltar oxigênio, o governo federal na prática lançou um aplicativo que orientava o uso de hidroxicloroquina e de cloroquina para o tratamento da Covid-19, inclusive mandou cloroquina lá enquanto se precisava mesmo era de oxigênio. Quer dizer, são diversas tragédias, diversos crimes dolosos contra a vida praticados nesse decorrer da pandemia? São muitos, e o terrível, eu ia dizer engraçado, né? Por favor, me perdoe essa expressão, é que os crimes vão se agravando. Né? O genocídio indígena já é um tema que está sendo discutido no Tribunal Penal Internacional. A denúncia foi recebida. Ora, dizer-se que Bolsonaro é genocida é dizer-se que Bolsonaro é réu, sim, de genocídio. Ora, este crime não está configurado apenas aos olhos de nós, brasileiros, que estamos sofrendo a pior administração federal da história de todas quantas tivemos. Mas é também tela de preocupação de tribunais internacionais. A questão da vacinação, do uso da crise de oxigênio em Manaus, ela beira o ficcional, ela beira o terror. Que se sabia, eles foram avisados com alguma antecedência pela única empresa que fornecia oxigênio. Nós conseguimos receber oxigênio vindos de uma Venezuela que vive uma crise econômica também lá devastadora, por outros motivos, é verdade, que conseguiu levar oxigênio para a cidade de Manaus. Nós não conseguimos, dentro do Brasil, fazê-lo. A questão do uso da medicação, a questão de um presidente que desafia todas as normas de controle sanitário, que as despreza, que as ironiza, um presidente que imita grotescamente uma pessoa que está vivendo uma situação agônica de falta de ar. Para você ter uma ideia, querido, a morte por asfixia é considerada no Código Penal como meio cruel, porque ela produz intenso e desnecessário sofrimento à vítima. Nós vamos, assim, ele anuncia a cloroquina até para Ema lá, avestruz do Palácio do Planalto. Ele é alguém que se orgulha, não se sabe se é verdade ou não, agora finalmente parece que vamos saber, porque na reunião da ONU eles estão pensando em pedir um atestado de vacinação àqueles que nela quiserem ingressar. Nós vamos finalmente saber por outros meios se o nosso presidente vacinou-se ou não. Mas a sucessão de crimes que está sendo descoberta é muito grande. A impressão que eu tenho é que essa CPI da Covid, se nós me permitir uma expressão muito, muito, muito rasteira, puxou uma pena e veio um galinheiro. Ninguém de nós imaginávamos que a gente fosse encontrar uma teia de malandragem, de disfarçatez, de picaretagem baixa, primitiva, primária, que ocorreu dentro do Ministério da Saúde, envolvendo o coronel, envolvendo o general, envolvendo... O Bolsonaro está destruindo os militares brasileiros, daquilo que os militares brasileiros sempre cultivaram, que foi um sentimento de dignidade e honra pessoais. Nós não imaginávamos que a coisa chegasse ao nível que chegou, de documentos grotescamente falsificados. E agora, essa história da Prevent Senior parece que encerra uma página funesta, sombria, de toda essa administração. O genocídio indígena ele já vinha anunciando na sua campanha.
Agora, também com a história do marco temporal, que ele defende tão ardorosamente, ele diz que se o marco temporal não for aprovado, haverá crise de alimentos mundial. É uma afirmação ao mesmo tempo calhorda, ao mesmo tempo delirante, ao mesmo tempo absolutamente fruto de uma mente doentia, de uma mente perturbada. Então, nós estamos, e o Grupo Prerrogativas está, nós estamos, assim, muito humildemente, tentando cumprir aquilo que é o juramento de todo advogado. A gente jura cumprir a Constituição. A gente jura respeitar os direitos humanos quando a gente recebe a nossa carteira de advogado. E é o que nós estamos fazendo. E fazendo, sendo com o Grupo Prerrogativas, no limite das nossas forças. E Tardelli, muito se tem comentado a respeito da possibilidade de se mudar a lei que na prática concentra no presidente da Câmara dos Deputados toda a responsabilidade pela autorização da abertura do processo de impeachment do presidente da República. O Prerrogativas também vai abordar essa questão? Ela está sendo estudada? Ela está sendo estudada, ela será abordada. O presidente Bolsonaro testou as nossas instituições no limite, né? Ele nos colocou no limite. E nos colocou numa situação muito constrangedora de nós vermos e sentirmos na prática, no dia a dia, na dor da pele, que nós não podemos concentrar poderes demais na mão de pessoas de menos. Não podemos ter um procurador-geral da República tão poderoso, não podemos ter um presidente da Câmara tão poderoso, porque se eles decidirem, como de fato estão decidindo, não atuar, nós ficamos muito desamparados. Nós, que eu digo, nós, os jurisdicionados brasileiros, nós 220 milhões de pessoas. Porque quando se fala em instaurar processo impeachment, nós estamos garantindo ao presidente também a presunção de inocência, a ampla defesa, o devido processo legal, a produção de provas, o contraditório. Algo que, se nós formos pensar há pouco tempo atrás, não foi garantido a presidenta Dilma. A presidenta Dilma foi banida da presidência da República sem que houvesse cometido crime de responsabilidade. O presidente Bolsonaro é mantido na presidência da República com uma fieira gigantesca de crime de responsabilidade. E o crime de responsabilidade, a pena dele não vai se somar. É uma pena, é um afastamento. Não podemos afastar o presidente 8, 7, 8 vezes, né? Porque ele é um cargo só. A gestão, essa era bolsonarista, levou nossas instituições ao limite, levou o Supremo Tribunal Federal ao limite da atuação do Supremo Tribunal Federal. É isso que a gente precisa estudar. Nós temos que, numa república, os poderes não podem ser tão concentrados. E acho que nenhum legislador constituinte em 88 imaginou que esse cenário que nós estamos vivendo hoje fosse efetivamente se realizar em algum dia. Nós não saberíamos dizer há meses atrás, há 10, há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás, que nós estaríamos vivendo hoje o que estamos vivendo. Uma economia arruinada, com a educação arruinada, com a saúde arruinada, por uma gestão de um presidente insano, perverso, de um presidente sem nenhuma empatia, de alguém que admite fazer do seu cidadão, do seu jurisdicionado, uma cobaia humana. É o fim alguém que pretende extinguir as nações indígenas, que não vamos nem falar sobre isso, né? Alguém que não promove um gesto positivo no sentido da igualdade racial, misógino declaradamente. Nós nunca imaginaríamos isso. Nós nunca imaginaremos isso. Eu acho que aquele momento em que o Brasil entrou num transe, num surto, está custando caro demais. Eu até um tempo atrás dizia, olha, puxa vida, merece aquele que elegeu o Bolsonaro? Não merece. Ninguém merece. Nós estamos num ponto em que nós não merecemos mais o sofrimento que estamos padecendo. Tardelli, você citou a Procuradoria-Geral da República e você teve uma carreira de 31 anos no Ministério Público. Como é que você vê a atuação, então, da PGR em relação a todos os possíveis delitos, inclusive comuns,
cometidos por Jair Bolsonaro? Olha, eu vou dizer que a atuação da PGR é uma atuação bipolar. As prisões que foram feitas nos dias que antecederam aquela vexaminosa manifestação do dia 7 de setembro, foram todas as prisões decretadas, né, porque assim requereu a Procuradoria-Geral da República. Né? Nesse aspecto, ela atuou. A Procuradoria-Geral da República também soube atuar, e soube atuar com eficiência, porque percebeu o que era e o que estava se tornando a força-tarefa da Lava Jato, que se converteu no Ministério Público dentro do próprio Ministério Público. Era um Ministério Público à parte, era um Ministério Público que tinha uma especial autonomia em relação ao outro Ministério Público dos procuradores e procuradoras que estão aí tentando dar o melhor de si para fazer desse país um lugar digno de existir. Nesse aspecto, ele atuou. Quando, porém, chegou na situação de incomodar o grande acordo que ele tinha, que era de proteger o presidente da República, ele ficou muito a dever. Ele deu uma impressão, uma sensação, e essa sensação é muito ruim para todos nós, de alguém que está aparelhado com o poder central. O atual Procurador-Geral da República, ele precisa compreender que o cargo não pertence a ele, que o cargo é constitucional e que ele lá, ocupando, ele deve exercer o mandato constitucional que lhe incumbe. Ele não está lá, não é um cargo em que ele foi nomeado para fazer a vontade do rei. Ele é o único o Ministério, fora o Judiciário, claro, ele não pode ser demitido pelo presidente, ele não pode ser tocado pelo presidente, ele tem inamovibilidade, ele tem vitalicidade, ele tem estabilidade absoluta na função dele, ele tem absoluta autonomia de trabalho. Talvez seja hoje a figura do Procurador-Geral da República aquela que encerra o maior feixe de poderes, né, institucionais que a gente tem na atual conformação republicana. O problema todo é que quando nós tivemos o auge, o estrelato da turma da Força Tarefa, né, aqueles terríveis, tenebrosos procuradores da República, nós criamos uma doença comportamental, porque eles começaram a ser incensados pela população, pela grande mídia, né? Eles começaram a ser verdadeiramente adorados. Isso levou a boa parte dos promotores, eu trabalho na área criminal, e na área criminal, que é uma área extremamente sensível a esse tipo de atuação, isso se tornou muito marcante. Parece que distanciou-se o Ministério Público do seu compromisso fiscal da lei, da legalidade. Isso é o que de pior poderia acontecer com a instituição. Uma instituição que luta pela legalidade não pode, em hipótese alguma, em momento algum, em nível algum, abrir mão dessa legalidade. Porque no momento em que ela abre mão da legalidade, ela perde o próprio rumo. Eu vejo hoje o Ministério Público com graves dilemas existenciais, que só existiram porque o compromisso com a legalidade foi efetivamente deixado de lado, em nome do compromisso da luta contra a impunidade, desse aí é o nome que quiser, sabe? A luta, a guerra contra o crime, a guerra contra as drogas, toda guerra contra alguma coisa, que a gente sempre, quando a gente fala em guerra, a gente tem sempre que pensar que toda guerra implica destruição. A guerra contra o crime implicou a destruição de direitos individuais que estavam escritos na Constituição Federal. O custo disso foi barbarizante, porque não atingiu apenas, e terrivelmente atingiu o ex-presidente Lula, vítima de uma das maiores, talvez a maior injustiça judiciária cometida ao longo da história, não sei se do Brasil, talvez do mundo, mas atingiu também uma massa gigantesca de pessoas pobres, periféricas, negras, desassistidas, que estão presas por condenações que tempos atrás não existiriam.
é preciso que o Ministério Público, através do Procurador-Geral da República, que é o ator principal desse filme, comece a voltar à legalidade e cumpra a missão constitucional que ele assiste. Tardelli, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. A luta continua, como a gente dizia no passado, a luta continua. Nós não podemos jamais esmorecer. Esse dia vai acabar, o dia vai amanhecer, virá uma manhã de sol aí, é só a gente trabalhar por ela. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Abraço. Conversamos aqui com o advogado criminalista, integrante do grupo Prerrogativas, Roberto Tardelli. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.